O meu nome é Jaime Rachid e eu nasci em Santana do Paraíba no ano de 1922. Eu tenho lido, tenho estudado, sempre fui perseguido pelas circunstâncias que fizeram a história de São José dos Campos. Eu tenho fatores, por exemplo, a minha idade, quer dizer que eu vivi uma parte dessa história. Uma segunda é que eu sou filho de Pedro Rachid, que foi um dos maiores pioneiros que ajudaram a construir a cidade de São José dos Campos. Bem, então eu acho que não se fala, nas literaturas que nós temos, não há referência ao fator mais importante que sustentou São José dos Campos nos seus primeiros anos. Porque São José nunca teve expressão. Por exemplo, ele passou o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, sem ter nenhuma expressão, né? Sem ter meio econômico de vida. Quer dizer, então São José viveu exclusivamente deste clima, que ela se tornou uma cidade climatérica, ficou mundialmente conhecida, até como a Suíça brasileira, e dentro do próprio Tupi-Guarani com Botucatu, que em Tupi-Guarani queria dizer ar muito bom. Bem, então agora vamos, e esse clima que foi a mola mestra da sustentação de São José dos Campos até a década de 40, até 1946, ela viveu exclusivamente desse clima. E não é muito ético se falar nisso, porque as grandes personalidades que fizeram nome em São José dos Campos, que hoje são nome de praças, nome de ruas, grandes cientistas, eles vieram para São José dos Campos em busca deste clima. E realmente, naquela época existia tuberculose, que era uma coisa horrível, terrível, muito pior do que hoje é a AIDS. Agora, para se falar desse clima e da razão por que ele existiu, dos motivos por que ele foi destruído, é até um assunto muito bom, mas que se fale hoje que a ecologia é o assunto de todo momento. Bem, então vamos lá. Para se falar desse clima, a gente tem que se referir à formação geológica de São José dos Campos. Como é que se formou esse planalto? Então, este planalto, essa formação topográfica, vocês vão ver que foi o início até da própria mudança da Vila Velha, onde hoje é o Vale do Sol, aqui para a Praça João Pessoa, Lago da Matriz. Então, essa formação topográfica, dizem os geólogos, que ela data de 200 milhões de anos atrás. Então, ela se formou quando a África se separou do continente americano. Então, houve aqui, nesta região, um deslizamento de terra sobre a várzea, que foi na direção do Rio Paraíba. É uma ponta de terra que avança na direção do Rio Paraíba. Então, Cláudio, isso existe muita lógica. Se você, por exemplo, for hoje na Praça João Pessoa e ficar de frente para o Vale do Paraíba, de frente para Caçapava, você vai notar que na sua retaguarda existe o banhado. E se você olhar lá para frente, do lado da tecelagem, você vê que há a continuação do banhado. Então, esta ponta de terra, esse planalto que existe aqui, é que vocês vão ver. Eu não sei se historiadores já disseram isso, mas é esta formação geológica que foi fator do clima e também fator de que a vila que começou lá onde hoje é o Morumbi, onde é o Vale do Sol, se transferisse para a Praça da Matriz, exatamente onde hoje é o Hotel São Remo. E eu levo uma das grandes vantagens, que eu sou filho do Pedro Rachid, que demoliu o primeiro prédio que foi construído pelos jesuítas. E foi o último prédio a ser demolido aí na década de 30. Bem, então vamos falar como começou a Vila de São José, como começou São José dos Campos. Começou lá exatamente onde hoje é o Vale do Sol. Dizem os historiadores que a colonização do Vale do Paraíba se deu através do Rio Paraíba. Mas outros dizem que a colonização veio através de terra. Então, os jesuítas chegaram ali onde hoje eu estou repetindo sempre, mas é o Vale do Sol. Só que encontraram ali
três fatores que fatores que influíram tremendamente na história de São José dos Campos. Encontraram ali mais ou menos onde é o Vidoca. Isso aí você vai encontrar, Cláudia, se quiser comprovação disso, num álbum que foi publicado aqui em São José dos Campos em 1934. É a melhor sequência de datas, acontecimentos políticos que se escreveu sobre São José dos Campos até hoje. Bem, então o que os jesuítas encontraram aqui, onde é o Rio Vidoca, uma tribo de índios que eram os Guaianazes. E esses índios Guaianazes, segundo Rocha Pombo, era de um QI assim acima do normal. Então eram índios mais cultos e já vinham vindo fugidos dos colonizadores que fundaram São Paulo, fundaram Piratininga. Então era uma nação indígena já esfacelada. E eu estou insistindo nisso aqui porque você vai ver num depoimento futuro, ou se tiver tempo de mesmo não der para ser gravado, e particularmente eu contarei a você a influência que isso teve na formação de nossa cidade. Bem, então encontraram os Guaianazes. Existia também uma trilha que vinha de Ubatuba, na direção aqui de São José dos Campos, e esta trilha depois contornava, ia na direção do Vale do Paraíba, até a altura de Taubaté, e subia a Mantiqueira e ia para as Minas Gerais. Tem esta trilha, que era chamada Rota do Ouro, é que eu me referi a você, que eu li este livro, onde falava desta rota, em 1946. Eu era sócio de um clube de livros e, por aquilo que eu sempre fui perseguido pela história, esse livro veio nas minhas mãos. Eu lembro apenas o nome do autor, que era Alfred Schmidt, ou Alfredo Schmidt. Eu sei que ele falava desta rota, que trazia o ouro das Minas Gerais e levava para Ubatuba. Você vê que aqui também tem lógica, porque Ubatuba, em Tupi-Guarani, Ubá quer dizer canoa, e Tuba é uma espécie de coletivo. Então era uma porção de canoas, que na concepção do índio. Então era uma porção de navios. Então essa rota deveria realmente existir primitivamente. Bem, na altura de Paraibuna, onde esta rota passava, existia a tribo dos Tamoios. Esta sim era uma nação guerreira completa, índios bravios, guerreiros. E ela vai ver que eu estou falando isso porque este fator também que força a mudança da vila de São José. Bem, então havia o quê? A guerra dos Tamoios contra os Guaianazes, inclusive até para roubar as índias Guaianazes, que eram mais bonitas. E a Rota do Ouro sofria assaltos, já existia salteadores. Assalto não é da nossa era moderna, já existia. Então, sempre que havia essas escaramuças dos salteadores ou dos índios contra índios, sempre sobrava alguma coisa para os jesuítas. E eles viviam sempre em polvorosa, né? Inclusive ali no Vale do Sol existia uma lagoa. Essa lagoa ela ficou até 1947. Ela só sumiu depois que fizeram o loteamento e ela foi aterrada. Mas então diziam que nessas brigas os jesuítas corriam e atiravam objetos de ouro dentro da lagoa. Se fizeram isso, deve estar soterrado lá embaixo de alguma casa, né? Mas então, esses três fatores, quer dizer, a Rota do Ouro, a briga entre os índios, fizeram com que alguém ali tivesse a ideia então de mudar para um lugar mais seguro. Então agora você veja bem que entra essa formação geológica na mudança da Vila Velha para a Praça João Pessoa. Opa, desculpe. Bem, então aí alguém lá dos jesuítas, eu acredito até que eram os Guaianazes, alguém teve a ideia de mudar a cidade exatamente onde hoje é a Praça João Pessoa, exatamente onde é o Hotel São Bento. E os jesuítas, dizem alguns historiadores, inclusive este álbum de São José dos Campos, que os jesuítas convenceram os Guaianazes a virem juntos. Então eles construíram ali na Praça João Pessoa um prédio, eu tive a oportunidade de ver, foi o prédio que foi demolido pelo meu pai, e fizeram uma verdadeira fortaleza. Eu me recordo perfeitamente disso, eu tinha 8 anos,
E este prédio, então, iria funcionar como escola dos jesuítas. Só que era como estou repetindo, era uma verdadeira fortaleza. Era feito de taipa e quando ele foi para ser demolido, quando tiraram as portas e tiraram as janelas, eu me recordo que eu abri os braços e ainda não conseguia atingir a largura da parede. E era alto, não era assim um prédio de taipa baixo, como os que a gente encontra nas ruínas lá de Lagoinha, lá perto de Caraguatatuba. E a matéria-prima usada também é uma coisa incrível. Diziam que era terra batida misturada com óleo de peixe. Então é uma substância quase que vitrificada. Isso aí até foi um fator bom para o meu pai, porque achavam que ele nunca ia conseguir demolir esse prédio. E ele comprou barato, porque achava que ia ser a ruína dele, né? Ele não ia conseguir destruir, não conseguia construir nada. Mas isso aí eu vou voltar depois, porque é um outro assunto. Bem, então construíram este prédio e ao lado construíram uma igreja muito tosca, depois foi substituída por uma de taipa, quase do tamanho desta que existe, depois foi demolida, então foi construída essa. Agora, se vocês procurarem pesquisar neste álbum, que eu sempre me refiro, que é muito bem escrito, aqui a história de São José dos Campos é muito mais romance do que história. Então é como se vocês viessem seguindo uma corrente e subitamente faltasse um elo. Aqui falta um elo na história de São José dos Campos. Um fator incrível, bonito, é uma coisa fantástica. Seria até um assunto assim para o Indiana Jones fazer um filme. E por que aconteceu isso? Veja bem, a mudança o estrategista que descobriu aquela ponta de terra lá, ele deve ter notado que do lado na retaguarda ficava o banhado. Na parte da frente, a Rui Barbosa, que era um declive acentuado. Bela Vista era um brejão, eu lembro disso. Do lado da Vila Maria também declive, do lado da Fundo do Vale declive. Então só ficava uma faixa pequena, onde então os jesuítas poderiam ser atacados, mas haveria muito mais possibilidade de defesa. Agora, se vocês forem procurar lá naquele... Eu vou citar esse álbum aqui centenas de vezes. Vocês já vão ver que existe ali um fato curioso. Os guaianazes talvez fossem assim imbuídos de sempre ir para frente. Então eles, quando se estabeleceram ali, é uma terra árida, deve ter havido a necessidade de captação de água. Então se formaram trilhas. Uma trilha que ia na direção de Santana, que é a própria Rui Barbosa hoje. Uma outra trilha que ia na direção do fundo do vale, que hoje ainda é a Siqueira Campos. E uma outra que ia na direção de Jacareí, talvez aí em busca da Rota do Ouro. Mas esta trilha que foi na direção do Paraíba, é que vocês vão ver que ela é uma história fantástica. Dizem que foram os guaianazes que descobriram. Subitamente eles aparecem perante os jesuítas com um ouro de finíssima qualidade e em grande quantidade. Então há aí uma ausência de literatura, de arquivo, de coisas escritas. Neste álbum que eu me refiro sempre a vocês vão notar que há uma pesquisa daqueles moços que escreveram aquele álbum, procurando encontrar esse elo. Então ali, dentro dali, vocês vão encontrar uma série de troca de correspondências entre uns padres que estavam lá, não sei se... Este álbum foi escrito em 1934. Uns padres que estavam em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. E eles respondem. Então vocês vão encontrar ali o envio das cartas e as respostas, que eles também desconheciam este hiato, este intervalo que existe ali na história de São José dos Campos. Bom, diz os historiadores também que pode ter sido quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, que se existia algum arquivo, desapareceu. Agora aí, então, vocês já vão ver, a Cláudia vai gostar disso, é que já há referências a passagens subterrâneas, que não fala em túnel. E havia passagens subterrâneas já ligando
ligando os prédios. Então fica a pergunta, né? Estes túneis, que a existência é quase presente, né? Foram construídos para a defesa dos jesuítas ou foram construídos para guardar o ouro, né? Se o ouro está aí, ninguém mais vai encontrar. Então eu voltarei posteriormente a esta passagem, porque quando da construção do Hotel São Remo, eu acho que eu sou o único joseense vivo que sentiu a presença dos túneis. Quer dizer, deve ter, por exemplo, se fizer um chamamento de joseenses do meu tempo, eu acho que mais alguém deve saber dessa história. Eu só me recordo de um lá da Vila Ema, parece que se chama Felipe Anderman. Esse também teve conhecimento, pesquisou e tal. Bem, então vamos falar agora dos construtores, dos pioneiros que construíram São José dos Campos. Quando se fala de alguém, a gente sempre comete injustiça que acaba esquecendo dele, né? Mas isso é comum. Quando você quer homenagear alguém, você acaba esquecendo de quem esqueci, eu peço perdão. Mas Pedro Rachid, meu pai. Pedro Rachid, libanês, veio do Líbano com 14 anos. Naquele tempo se dizia que vinha em busca das Américas, né? Pedro Rachid vai para a Argentina, Buenos Aires, Mendonça, depois ele vai para a Patagônia. E aí esta Patagônia, vocês vão ver que é interessante também, uma coisa, parece que ele tinha o dedo assim de construir alguma coisa. Então, em busca de parentes. Na Argentina não tinha nenhum parente, e lá ele fica sabendo que no Brasil, numa cidade chamada São Francisco, existiam parentes próximos dele. Então ele vem para o Brasil. Santos, chega em São Paulo, né, durão, sem dinheiro, e fica sabendo, falava muito mal português, falava só castelhano, mas muito mal também, e fica sabendo que esta cidade de São Francisco era lá do lado do Rio de Janeiro. Talvez fosse mesmo na Baixada Fluminense. Mas ele pega o trem, que ia de São Paulo ao Rio, só que a estação da estrada de ferro, neste tempo, era onde é hoje a Cândido Castelhano, exatamente ali onde é a Faculdade de Direito. Bem, ele toma o trem sempre teve chefe, né? Ele fala ao chefe do trem, e quando chegasse nas proximidades de São Francisco, ele queria descer. Bom, quando o trem chegou ali, o chefe falou, nós estamos perto de São Francisco. Pedro Rachid desceu. Aí perguntou, onde é que fica São Francisco? Falaram, é ali, né? O costume até hoje, né? Ali. E ele foi indo, né? Chegou lá em Santana, na beira do Paraíba, né? Não tinha ponte. Perguntou, onde é que é São Francisco? Falaram, é ali, né? Atravessou o Paraíba e entrou numa picada. Essa picada era uma estrada, né, só de ida. Ele comprou a passagem só de ida, não tinha volta. Aí ele andou 2 dias e 2 noites por essa picada. Só que ele levou uma vantagem. E antigamente se construíam estradas ou se construíam picadas, e eles já tinham um sentido de geometria, né? Então a distância mais curta entre 2 pontos já era uma reta. Então a estrada ia até Água Soca e depois ia numa linha reta até São Francisco Xavier. Quer dizer, não seria indo até Monteiro Lobato, que nessa ocasião era Buquio, então seria muito mais distante. Bem, Pedro Rachid chegou em São Francisco. Ao chegar em São Francisco não tinha também, não tinha parentes, só tinha brasileiros sem dinheiro. Fazer o quê, né? Então ele tinha uma grande vantagem que quase todo libanês tem, é de saber fazer pão. E tinha uma padaria, o pessoal tinha padaria, mas não sabia fazer pão. Então Pedro Rachid foi lá, começou a fazer pão, arrumou um emprego. No fim acabou ficando uma morena muito bonita, aliás, uma mineira muito bonita, que era minha mãe, acabou se casando e ficando em São Francisco. Bom, São Francisco Xavier, então, ela foi fundada por famílias tradicionais, e vocês vão ver que os nomes, os descendentes estão por aí. Então eram os Maias, os Machados, Batista e Pereira Lima. Pereira Lima é da minha família, da família da minha mãe.
Então, estas famílias, né, que fundaram São Francisco Xavier. Numa época muito difícil, numa época de índios. Ainda existia muito índio naquela época. Eles desceram a Mantiqueira e fundaram São Francisco Xavier. Os descendentes destas famílias, vocês vão encontrar aqui os Batistas, os Machados e os Pereira Lima, vocês encontram descendentes aqui em Santana, principalmente no meu tempo. Inclusive tem um Pereira Lima que foi até vereador na Câmara aqui de São José dos Campos. Bem, então, a história de São Francisco é pequena, mas você nota o seguinte, que ela vem para São José, não é São José que vai para São Francisco Xavier. Bem, então Pedro Rachid fica lá, vai se estabelecendo, e como ele sempre queria mais, ele começa a incentivar alguma coisa que São Francisco pudesse criar. Então eles começam a plantar fumo. E como levar esse fumo até o mercado consumidor, que seria São Paulo? Então ele se torna tropeiro. Muito bem, então vocês já, aquele negócio da reta que eu falei para vocês é a mesma coisa, volta a ser isso. Ao invés de trazer a mercadoria até São José, depois levar para São Paulo, eles criaram uma rota direta, passando por Igaratá e indo até São Paulo praticamente em linha reta. Inclusive já havia um projeto de se fazer uma estrada através dessa trilha dos tropeiros, só que com a construção da represa de Igaratá, então esse projeto se tornou inviável. Então, não existia estrada. Monteiro Lobato era Buquira. Então existia um caminho que ia até Buquira e outro que vinha até São José, até Santana, mas era só através de cavalo. Posteriormente, muitos anos depois, aí já havia um transporte através de carro de boi. Mas você levava para ir de Santana até Buquira um dia inteiro. Então o transporte era feito através só através de cavalos, burros, tropas, cargueiros, quer dizer, não existia outro meio de... E o meio de vida de São Francisco era gêneros alimentícios. Eles viviam e o fumo é que trouxe assim alguma economia para a cidade. Há pouquíssimas famílias, eram famílias tradicionais, como eu já falei, muito pouca gente. Bem, então Pedro Rachid chega em Santana, se estabelece ali na Rua Barbosa, esquina com a Rua Iracema, hoje Raul Ramos de Araújo, só que também Santana era uma vilazinha de nada. Inclusive ela tinha 3 ruas só, a Avenida Rua Barbosa, a Rua Iracema, todas iam na direção do Rio Paraíba, e ali onde hoje é a Carlos Benvenuto dos Santos é um nome indígena que eu não me recordo. Posteriormente foi Rua Porto Grande. Bem, aí isso já é, deve ter sido na época de 1914. Então aqui há um fato interessante que eu vou voltar a falar para vocês do clima. Eu nasci em 22, então eu vivi esta época na década de 10, na década de 20, pesquisando. Na década de 20 eu já passo a viver a história de São José dos Campos. Pouquíssimas casas e... por exemplo, as casas eram quarteirões. Para ter uma ideia, hoje, por exemplo, se vocês vão da Raul Ramos de Araújo até na Ponte do Paraíba, tinha 3 casas. Você vê, hoje tem centenas de casas onde tinha 3. Bem, então, daí ele já vai melhorando de vida e adquire uma propriedade que ia desde onde hoje é o supermercado do Cuitela, entrando ali por onde é o Pio XII e avançando ali onde é a Ródia, até a Orla do Paraíba e uma parte do Banhado. Uma parte do Banhado fazia parte da terra que ele adquiriu. E se eu estou falando Banhado, é porque vocês vão ver um fato interessantíssimo que aconteceu e muito importante na vida econômica do Vale do Paraíba. Quando o Pedro Rachid esteve lá na Patagônia, lá já existiam alguns anos de conhecimento acima dos nossos brasileiros aqui. Então lá ele viu
Como é que se drenava a terra de banhado? Porque aqui não se conhecia nessa época. Como é que se drenava o banhado e se plantava? Quer dizer, a terra da Patagônia é a mesma terra turfosa da nossa aqui, não tem diferença. E o que o Pedro Rachid fez? Ele experimentou drenar o banhado. Então, o cultivo da várzea, ela se estendeu depois por todo o Vale do Paraíba e foi muito importante economicamente, porque o Vale do Paraíba foi, durante muitos e muitos anos, campeão de produção de arroz do estado de São Paulo, talvez até do Brasil. Então isso nasceu aqui em Santana. Bem, agora eu agradeço aos fases, porque agora eu quero falar de uma fase muito gostosa, muito boa, que é a respeito do povo de Santana. Quando se fala da construção de São José dos Campos, do progresso de São José dos Campos, eu acho que tudo, sem menosprezo ao pessoal daqui de cima, eu acho que todo o progresso de nossa cidade era via Santana do Paraíba. Por quê? A parte aqui de cima, que a gente chamava cidade, era totalmente dedicada à tuberculose. Vocês podem ter ideia, por exemplo, Rua Vilaça, Major Antônio Domingues, Avenida João Guilhermino, centenas de pensões que cuidavam dos doentes. Nós tínhamos sanatórios enormes, por exemplo, Vicentino Aranha. O Vicentino Aranha era uma gleba de terra, desde ali do tênis clube, avançando por dentro da Vila Ema até nas margens do Rio Vidoca. Nós tínhamos aqui na Rua Vilaça o Sanatório Ruidório, era imponente, eu me recordo disso. Tinha um portão em arco, com palmeiras plantadas. Nós tínhamos um outro sanatório enorme ali onde hoje é o Santos Dumont. Você vê o tamanho que é o Santos Dumont, era um sanatório. Era o ESPA, o sanatório que cuidava. O povo semítico sempre teve assim, né? Tratam dele mesmo, né? Como é o Einstein hoje. Então, sempre tem um tratamento melhor. Ali então era o ESA. Tínhamos depois, futuramente, o Sanatório Ademar de Barros e várias pensões de categorias diferentes. Então havia por exemplo, um isolamento. O povo de Santana separado. Então a gente se referia a Santana e se referia à cidade. Uma linha divisória que era a estrada de ferro central do Brasil. Então o povo de Santana era, devido talvez a esse fator, ele era economicamente mais forte. E sinto muito, mas era também mais oportunidade de ter cultura. Tanto que, veja bem, o primeiro teatro, a primeira equipe teatral que teve em São José dos Campos foi de Santana. O primeiro clube recreativo que nós tivemos aqui foi de Santana. Banda musical de Santana. O primeiro grupo de escoteiros, esse aqui foi famoso, eu também fui escoteiro. O primeiro grupo de escoteiros foi de Santana, que desceu a Serra de Caraguatatuba por uma picada que não tinha estrada. Então vocês notam, e agora, aí a importância que eu acho muito grande, este tipo de cultura teve influência nos descendentes de Santana. Então nós tínhamos ali famílias tradicionais. Nós tivemos, por exemplo,